A chuva caía torrencialmente sobre as ruas empedradas de Lisboa quando João, aos 15 anos, ouviu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Saia daqui, você não é mais meu filho? Gritou sua mãe, Dona Maria, com os olhos cheios de raiva e lágrimas, empurrando-o para fora da porta da casa antiga no Bairro Alto. Ele tropeçou na calçada molhada, a mochila improvisada caindo ao seu lado, e o som da porta batendo ecoou como um tiro, deixando-o sozinho no mundo pela primeira vez, sem um centavo ou um lugar para ir. Mas o que João não sabia era que essa expulsão brutal seria o catalisador para uma jornada de autodescoberta que o levaria de volta, anos depois, não como vítima, mas como alguém pronto para confrontar os segredos enterrados de sua família. João vagou pelas ruas naquela noite, o frio penetrando suas roupas finas, enquanto memórias de sua infância feliz contrastavam com a realidade cruel. Ele crescera em uma família católica tradicional, onde o pai, um pescador devoto de Setúbal, falecera cedo em um acidente no mar, deixando Dona Maria para criar os 3 filhos sozinha. Ela trabalhava como costureira, impondo regras rígidas baseadas na fé e nas expectativas sociais. João sempre soube que era diferente. Aos 12 anos, sentiu os primeiros impulsos ao ver um colega de escola, mas escondeu isso como um pecado mortal. Quando Dona Maria encontrou cartas escondidas em seu quarto, trocas inocentes com um menino da vizinhança, a explosão foi inevitável. Isso é contra Deus. Contra a natureza, berrou ela, rasgando as cartas e o mandando embora sem piedade. Sem opções, João pegou um autocarro para o Porto, usando o pouco dinheiro que tinha no bolso. Lá, encontrou refúgio em um abrigo para jovens sem teto, gerido por uma organização não governamental. Os dias iniciais foram um inferno: fome, medo de assaltos e a constante luta contra a depressão que o consumia. Ele questionava tudo, porque ser gay o tornava indigno. Porque sua mãe, que o amara tanto, o abandonara. No abrigo, conheceu outros jovens como ele, vítimas de rejeição familiar, e isso plantou as sementes de uma resiliência feroz. Começou a trabalhar em empregos precários, lavando pratos em restaurantes, enquanto frequentava aulas noturnas para terminar o ensino secundário. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa para estudar design gráfico na Universidade do Porto, transformando sua dor em criatividade. Mas a ferida nunca cicatrizou completamente. João evitava contato com a família, soube por primos distantes que seus irmãos, Ana e Pedro, seguiam vidas normais, casados e com filhos, enquanto Dona Maria envelhecia sozinha, frequentando a igreja com mais fervor. Ele se perguntava se ela se arrependia, mas o orgulho o impedia de voltar. Foi nessa fase que conheceu Miguel, um professor de história de 30 anos, em uma exposição de arte no Porto. Miguel era abertamente gay, vindo de uma família progressista de Coimbra, e sua confiança inspirou João. Eles começaram como amigos, compartilhando histórias de vida, até que uma noite chuvosa, semelhante àquela fatídica, selou seu amor com um beijo tímido. Miguel tornou-se seu pilar, ajudando-o a processar o trauma, mas também o desafiando a enfrentar o passado. Você merece closure, João. Não deixe que o silêncio dela defina você. A relação deles cresceu em meio a desafios sociais. Em Portugal, apesar das leis progressistas como o casamento igualitário desde 2010, o preconceito persistia em comunidades conservadoras. João enfrentava olhares hostis no trabalho, e Miguel lidava com pais de alunos que questionavam sua influência. Mas juntos, eles construíam uma vida, mudaram-se para um apartamento pequeno no centro do Porto, adotaram um cão chamado Lua, e sonhavam com um futuro estável. João prosperava como designer freelance, criando campanhas para o ONGs LGBT, canalizando sua experiência para ajudar outros. No entanto, uma ligação inesperada aos 28 anos abalou tudo. Ana, sua irmã, informando que Dona Maria estava hospitalizada com um câncer terminal. Ela pergunta por você, João. Por favor, venha. O dilema o atormentava, perdoar ou ignorar. Miguel o incentivou: isso é sobre você, não sobre ela. Vai e encontre sua paz. João decidiu voltar a Lisboa, o coração acelerado durante a viagem de trem. Ao chegar ao hospital, o cheiro de antisséptico o transportou de volta à infância, quando visitara o pai moribundo. Dona Maria, frágil na cama, olhou para ele com olhos enevoados. Filho. Eu errei. As palavras saíram fracas, mas carregadas de emoção. João sentou-se ao lado, segurando sua mão trêmula, e as lágrimas fluíram. Ela confessou que o medo da sociedade e da igreja a cegara, que o pai deles, antes de morrer, revelara ser bissexual, um segredo que ela escondera por vergonha. Eu projetei meu pavor em você. Perdoe-me. João sentiu uma mistura de raiva e alívio, a verdade emergia, mas a dor permanecia.
Enquanto Dona Maria se recuperava temporariamente, João ficou em Lisboa, reconectando-se com os irmãos. Ana, agora mãe de 2, admitiu ter-se calado por covardia, e Pedro, um engenheiro casado, revelou sua própria luta com depressão causada pelo ambiente familiar opressivo. As conversas revelaram camadas de disfunção. Dona Maria manipulava com culpa religiosa, sufocando qualquer desvio da norma. João introduziu Miguel à família, e embora tenso, o encontro plantou sementes de aceitação. Mas o conflito interno de João intensificava. Perdoar significava validar o sofrimento. Ou era o caminho para a cura? Ele debatia noites a fio, questionando se sua mãe merecia redenção. De volta ao Porto após a visita inicial, João lutava com as revelações. O segredo do pai o abalava. Imaginava o homem que idolatrava sofrendo em silêncio, casado por obrigação social. Por que ela não me contou antes? Perguntou a Miguel durante um jantar caseiro, o aroma de bacalhau assado preenchendo o ar. Miguel, sempre racional, respondeu: o medo é uma prisão, amor. Ela estava presa nele, e você pagou o preço. Mas João sentia uma raiva renovada, não só pela expulsão, mas pela hipocrisia que moldara sua família. Decidiu investigar mais, ligando para tios em Setúbal para confirmar a história do pai. As respostas vagas confirmaram: sim, havia rumores, mas silenciados pela comunidade pesqueira conservadora. Enquanto isso, Dona Maria piorava, e Ana implorava por outra visita. João relutava, mas Miguel insistia: enfrente isso, ou vai-te consumir. Eles viajaram juntos para Lisboa, hospedando-se em um hotel no Chiado. No hospital, Dona Maria estava mais lúcida, e as conversas se aprofundaram. Ela admitiu ter consultado o padre local após descobrir as cartas de João, que a aconselhara a corrigir o filho com dureza. Eu acreditei nele mais do que em meu coração, confessou, tossindo fracamente. João rebateu: e onde estava Deus quando eu dormia nas ruas? Isso é amor. A discussão escalou, revelando o abismo entre gerações. Dona Maria via sua ação como salvação da alma, enquanto João a via como traição. Miguel, observando do lado de fora, preocupava-se com o impacto em João. De volta ao hotel, eles discutiram: você está se destruindo por ela. Lembre-se de quem você é agora. Mas João sentia uma obrigação moral: abandonar a mãe moribunda seria repetir o ciclo de rejeição. Ele começou a questionar suas próprias escolhas. Sua carreira em advocacia LGBT era uma forma de vingança indireta. E Miguel, com sua família suportiva, entendia realmente sua dor. Uma briga surgiu quando Miguel sugeriu terapia familiar: não force reconciliação se não for genuína. João explodiu: fácil para você dizer. Você não foi jogado fora como lixo. A tensão ameaçava sua relação, forçando-os a confrontar inseguranças. Paralelamente, em Lisboa, João reconectou-se com velhos amigos do bairro. Um deles, Tiago, que fora o menino das cartas, agora casado heterossexualmente por pressão social, confidenciou: eu invejo sua coragem. Eu vivo uma mentira. Isso destacou o impacto societal. Em Portugal, apesar do progresso, áreas rurais e famílias tradicionais ainda estigmatizavam a homossexualidade, levando a casamentos forçados e depressão. João sentiu empatia, mas também raiva pelo sistema que os oprimia. Ele organizou uma reunião com os irmãos para discutir o testamento de Dona Maria. Ela planejava deixar a casa para Pedro, o filho obediente, ignorando João. Ana defendeu: ela mudou, dê tempo. Mas Pedro, surpreendentemente, apoiou João: eu sei o que ela fez. Vamos dividir igualmente. O conflito escalou quando Dona Maria, em um momento de lucidez, pediu para conhecer Miguel. No quarto de hospital, a apresentação foi tensa. Este é meu companheiro, disse João, segurando a mão de Miguel. Dona Maria piscou, processando: ele parece um bom homem. Mas depois, sozinha com João, murmurou: isso ainda me assusta, mas vejo que você é feliz. Era um passo, mas insuficiente para curar anos de trauma. João debatia internamente: aceitar essa migalha ou exigir mais. Ele começou a escrever uma carta para ela, detalhando seu sofrimento, as noites frias, os empregos humilhantes, a solidão, mas também sua resiliência. Você me quebrou, mas eu me reconstruí. De volta ao Porto, o trabalho de João sofreu. Ele perdeu um cliente conservador após uma postagem sobre direitos LGBT. Isso o fez questionar se confrontar o passado valia o risco presente. Miguel, sentindo a distância, propôs uma viagem para Sintra, para reconectar. Lá, entre palácios e florestas, eles conversaram abertamente: eu te amo, mas preciso que você priorize nós, disse Miguel.
João concordou, mas uma ligação de Ana interrompeu. Dona Maria havia piorado drasticamente, exigindo decisões médicas. João teve que escolher, prolongar a vida com tratamentos dolorosos ou deixar ir. A decisão o atormentava, e quando o dilema ético de perdoar ou punir. A crise no hospital forçou João a confrontar escolhas impossíveis. Dona Maria, em coma induzido, dependia de máquinas, e os médicos explicavam opções: continuar o suporte vital ou desconectar, respeitando sua diretiva de não prolongar sofrimento. Como filho mais velho, a decisão recaía sobre ele, apesar da ausência. Ana chorava. Ela se arrepende, João. Deixa ir em paz. Pedro, prático, concordava. É misericórdia. Mas João via hipocrisia. Onde estava a misericórdia quando ele foi expulso? Ele consultou Miguel. Se eu a deixo ir, sou melhor que ela. Ou é vingança? Miguel respondeu. É sobre humanidade, não revanche. Após noites insones, João optou por desconectar, assinando os papéis com mãos trêmulas, sentindo o peso de uma sentença. O funeral em Setúbal foi um teste de fogo. Familiares distantes sussurravam sobre o filho pródigo gay, misturando condolências com julgamentos. João, ao lado de Miguel, enfrentou olhares. Uma tia murmurou, pecado, mas ele rebateu calmamente, amor não é pecado. Ana e Pedro o apoiaram, formando uma frente unida pela primeira vez. Durante o velório, João descobriu cartas antigas do pai, escondidas por Dona Maria, revelando seu amor por um amigo pescador. Eu vivi escondido para proteger vocês, escreveu o pai. Isso abalou João, sua expulsão era eco de um trauma geracional. Ele confrontou Ana, porque não me contaram. Ela admitiu, medo de mais dor. Pós-funeral, a leitura do testamento trouxe traição. Dona Maria alterara tudo, deixando a casa para uma igreja local, para espiar pecados familiares. João sentiu fúria, era uma última rejeição. Pedro explodiu, isso é loucura. Vamos contestar. Advogados confirmaram, o documento era recente, assinado durante a doença. João via manipulação, mesmo moribunda, ela priorizava dogma sobre filhos. Ele debateu com Miguel, lutar pela herança é ganância ou justiça. Miguel, é reclamar o que é seu por direito. Eles contrataram um advogado em Lisboa, iniciando um processo legal que expunha segredos familiares à corte. O julgamento atraiu atenção midiática sutil, com jornais locais discutindo direitos LGBT e heranças. João testemunhou, relatando sua expulsão: fui abandonado por ser quem sou. O juiz, progressista, questionou a validade do testamento, citando coerção religiosa. Mas a igreja contra-argumentou: era sua vontade livre. Durante pausas, João recebia mensagens de apoio de ativistas, mas também ameaças anônimas, destacando o preconceito persistente em Portugal rural. Miguel o protegia, mas a tensão afetava sua relação. Isso está nos separando, confessou Miguel uma noite. João rebateu: é minha luta. Uma briga os levou a uma separação temporária. Miguel voltou ao Porto sozinho. Sozinho em Lisboa, João refletia sobre danos colaterais. Ele visitou o túmulo do pai, pedindo orientação silenciosa. Lá, encontrou Tiago novamente, que revelara sua orientação à esposa, levando a divórcio. Você me inspirou, disse Tiago. Isso reforçou o propósito de João, sua história poderia mudar vidas. Ele reconectou com Miguel via chamada: eu preciso de você, mas também dessa verdade. Miguel retornou, e eles fortaleceram o laço, discutindo futuro, a adoção, talvez. Mas o verdito pendente os mantinha em suspense. O tribunal decidiu a favor dos filhos. O testamento foi anulado por influência indevida, dividindo a herança igualmente. João sentiu vitória agridoce, dinheiro não curava cicatrizes. Ao vender a casa, descobriu diários de Dona Maria, detalhando sua culpa: expulsei João por medo, mas destruí minha alma. Ele chorou, percebendo sua humanidade falha. Compartilhou com irmãos: ela nos amava, mas o preconceito a cegou. Ana propôs usar a parte dela para uma fundação LGBT, Pedro concordou. João viu a oportunidade de transformação. Mas o sucesso atraiu backlash. Um artigo conservador o pintou como um vingador gay, incitando protestos fora de sua exposição no Porto. Miguel foi atacado verbalmente na escola, questionando sua carreira. João debateu: devemos nos calar. Miguel: não, mas proteja-nos. Eles mudaram para Lisboa, buscando anonimato, mas o stress culminou em uma crise. João sofreu pânico, revivendo a expulsão. Terapia ajudou, revelando PTSD. Miguel o apoiou: juntos, superamos.
Uma traição inesperada veio de Pedro, ele vendera sua parte da herança secretamente à igreja, por dívida. Desculpe, precisei, confessou. João sentiu traição dupla, você repetiu o ciclo. Ana mediou, mas o dano estava feito. João questionou lealdade familiar, decidindo cortar contato com Pedro. Isso o forçou a reavaliar, família é sangue ou escolha. Miguel tornou-se sua âncora verdadeira. Eles fundaram a Fundação Arco-Íris, ajudando jovens LGBT rejeitados, transformando dor em ação. João falou em eventos, compartilhando sua história, inspirando mudanças. Mas internamente, lutava com perdão, perdoar Dona Maria era trair-se. O essencial para a paz. Miguel argumentava, perdão é liberdade. Anos após o turbilhão, João e Miguel casaram-se em uma cerimônia íntima na praia de Cascais, cercados por amigos e Ana. A fundação prosperava, salvando vidas como a de um adolescente expulso, e quando a jornada de João. Ele refletia sobre o preço, perda de inocência, relações rompidas, mas ganho de autenticidade. Pedro, arrependido, buscou reconciliação, mas João impôs condições, aceite quem sou. Gradualmente, curaram. Miguel e João adotaram uma criança, desafiando normas, enfrentando burocracia e preconceito. Isso testou sua resiliência, mas fortaleceu o amor. João escreveu um livro sobre sua vida, Sombras da Verdade, provocando debates nacionais sobre família e identidade. No fim, João ponderava, o ciclo de dor poderia ser quebrado. Ele concluía que sim, através de escolhas corajosas. Mas e você, leitor, perdoar uma mãe que te expulsou por ser gay é fraqueza ou força?